Fala pessoal, como vocês estão? Estamos dando início ao nosso primeiro Timothy Cash e hoje é com muita alegria, né, que estamos recebendo um convidado mais que especial. Mas antes eu gostaria de apresentar essa mulher maravilhosa aqui à minha direita, a Raquel. Por favor, dá um oi aí pra galera. Oi família, tudo bem? Vamos com tudo, vamos começar esse primeiro dia, né, da Timothy Cash. Estamos bem ansiosos e felizes com esse momento e principalmente não tinha pessoa melhor para estar junto, né, nesse primeiro dia. Então, estamos aqui em família, né? Então vocês vão ver que talvez a gente converse até num linguajar mais de amigo, porque a gente já se conhece há muitos anos e hoje eu tô aqui com, antes de tudo, um homem de caráter, de índole, um homem de Deus, aquele que é um excelente marido, um excelente pai e também um trabalhador, né, fenomenal, né, e que tem uma história incrível, né, e eu tô aqui com muita alegria com o Ney. Ney, por favor, se apresente aí pro pessoal, uma alegria estar aqui com você, que possamos ter um momento maravilhoso. Depois de uma introdução dessa, o que falar? É. Para mim é uma honra de verdade estar fazendo parte dessa história com vocês, no primeiro podcast de vocês, e também poder contar um pouco da minha jornada, que me trouxe até aqui, e tem muita conversa para rolar aí. É verdade, é verdade. Ney, para começar esse podcast, vamos começar falando um pouco mais da sua história, até para te apresentar, para as pessoas te conhecerem melhor, né? Por favor, me explica como é, eu já sei, né? Mas para a galera, o contexto de onde você veio, né? O contexto que você foi criado, como, né, começou a introdução hoje no mercado de beleza, de visagismo, né? De transformação de vida, né? Como foi a sua trajetória até aqui? Bom, primeiramente, antes de exercer alguma coisa, né? Meu nome é Ney Souza, para quem não me conhece. Eu sou pai de 3 filhos, casado com a Rose. Maravilhoso. Filho de Deus, exerço a profissão de empresário na área do visagismo, na área da beleza, e ajudo pessoas a se encontrarem com a sua imagem, com seus objetivos, seus propósitos. o famoso beleza com propósito. Exatamente, beleza com propósito. Minha história começou, Fê, no ano de 1985, foi meu primeiro contato, onde eu venho de uma família bem simples, de um pai que é militar, e chegou um ponto da minha vida que eu nunca gostei muito de depender, eu sempre fui um cara de empreender. Sim. E desde pequeno eu tenho essa sensação, assim, essa vontade de ter algo que me diferenciasse. Uhum. E isso naturalmente já começou a se desenvolver na minha personalidade, no meu estilo, no meu jeito de ser. E com quantos anos, né, velho, você falou, cara, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida? O que que te levou pro mercado de beleza, de transformação de vida, né? A gente sabe que o ambiente muitas vezes nos influencia, mas você fala que veio de um pai que era militar, né? De uma Exato. família que hoje é diferente da profissão que você exerce. Você teve alguma influência? Você teve, talvez, poxa, alguma experiência com esse mercado que falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Me diga um pouco mais desse contexto que te fez ingressar nesse meio, né? Então, a influência foi exatamente o querer fazer alguma coisa. Esse foi o primeiro ponto, de querer fazer. Mas a influência foi de um tio que era barbeiro. Olha aí. Um tio que eu não me aproximava muito, mas eu observava que ele era próspero. E esse tio acabou me influenciando sem ele saber. Ele foi saber disso muitos anos depois. E aí eu fiz o meu primeiro curso. Minha mãe chegou e perguntou, filho, tu quer fazer algum curso? A mãe quer te dar... Porque na época era o curso de profissionalizante. Se falava muito, né? Era eletricista, encanador, enfim, tinha que ter uma profissão. Sim. E ela me... É engraçado, e ela me trouxe uma folha A4 com dos dois lados, Raquel, dos dois lados de profissões. E eu olhando tudo aquilo, eu não me via em nenhuma daquelas profissões. Olha aí. Daqui a pouco eu vi a profissão cabeleireiro, e aí eu lembrei do meu tio. Olha só. E eu fui de curioso. E um primo meu, que é músico hoje, o Flávio, ele disse assim, se tu for fazer esse curso, eu vou fazer contigo. Como eu gostava muito dele, a gente foi de curioso mesmo. Sim. E eu tirei, na primeira turma, com 42 pessoas, eu tirei o 2º lugar. Olha aí. Isso E com quantos anos, né? eu tinha 16 anos. Pô, jovem, cara. Sim. Jovem. É como jovem aprendiz, né? Sim. Hoje sim. se fala do jovem aprendiz, na época era o curso do Senac, do Senai. E foi por onde eu comecei, pelo Senac.
E aí você ingressou no curso, já começou trabalhando num salão, numa barbearia, já... Eu fiquei alguns anos fazendo curso, uns 2 anos em média, 2 anos para 3 anos fazendo curso, que não se fazia curso rápido, tinha que fazer todo um processo. Sim. Hoje faz um curso rápido e acaba que já se ingressa na profissão. Na época não. Até para você ser admitido, tinha que passar por aquele processo. Então Sim. os cabeleireiros mais que têm seus 20, 30, 40 anos, esses todos passaram pelo mesmo caminho. Olha só, Esse foi mesma o escola. Mesma Que escola. O primeiro pontapé inicial, Senac. Olha aí, você lembra de algum momento marcante nesse período? Seja no momento do curso, no momento ali que você começou talvez os primeiros atendimentos, que você fala, cara, eu quero mais ir para essa linha de visagismo, de beleza, de Nossa. transformação, porque a gente sabe que é um mercado que às vezes a pessoa chega com a autoestima lá embaixo, né? E o cabeleireiro, o profissional da beleza, ele tem a graça de conseguir fazer que a pessoa ela recupere a autoestima dela, né? Saia dali alegre, saia dali feliz. E é algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso. E eu me pergunto, nesse começo, teve algo assim que te marcou? Na verdade, teve uma frase que me marcou. O visagismo, para deixar claro aqui para vocês, veio 20 anos depois. Olha aí. Então já são uma trajetória de 40 anos. Sim. Eu tenho essa carinha de 28, mas são 40... são 40 anos de estrada e na época eu sei que quando teve a segunda formação eu tirei primeiro lugar. Olha aí. E ali eu pensei, digo, encontrei alguma coisa aqui diferente, né? Porque todos os dias, quando eu ia com muita vontade, muito empenho. Sim. E tem muito a ver com aceitação no começo, né? De você acabar se inserindo no mercado de trabalho e estar numa profissão. E eu tinha um olhar no meu tio, lembra? Lembro. Aquele meu tio era muito próximo. Então tinha casas, tinha carros. E eu estava fixado no que ele tinha. Mas eu não sabia no recado das coisas como ia acontecer, né? Mas uma dúvida, né? Porque inicialmente tu já sinalizou que você é cristão, né? E onde que você realmente conseguiu ver a fé através da profissão hoje? Porque quer queira, quer não, quando você trabalha com a beleza, você já transforma a vida de uma pessoa. Isso já encaixa também hoje com a pessoa que tu é. Mas onde que você realmente viu a transformação de Deus, assim, dentro da área que você tá hoje? Trazendo para um contexto mais espiritual, né, também. Na verdade, eu não tinha esse olhar lá atrás. Eu sempre fui uma pessoa que me desenvolvi muito de querer ajudar. Eu tinha isso forte. Eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer parte no contexto das pessoas e a beleza teve muita força comigo nisso. Sim. Quando as pessoas vinham, queriam mudar, na época não se tinha o digital como é forte hoje. Exatamente. Se tinha muito a referência da revista, do copia e cola. Eu quero essa... Da enciclopédia, né? exato. Sim. Não, eu quero essa novela do momento aqui, essa aqui é a atriz principal. E aí vinha muito com essa referência. E como eu tive bastante desempenho, eu tinha muito retorno de tudo que eu fazia, e eu não imaginava onde eu ia chegar, da onde eu saí, que é incrível, para onde hoje eu estou, né? Exatamente. Mas o olhar, Raquel, respondendo a tua pergunta, é exatamente aí que eu comecei a ser requisitado. O primeiro salão que eu fui trabalhar foi um dos principais salões da minha cidade. Isso lá no Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, né? O Ney é gaúcho. Exatamente. Acabei não falando, né, Fê? E lá atrás eu fui trabalhar nesse lugar que era o lugar que era hypado, assim. E eu me destaquei muito, porque eu ganhei o carinho, né, do proprietário, que era um excelente de um profissional, com toda uma visão europeia, com toda uma perspectiva de crescimento. E eu me conectei muito com esse profissional. E eu fiquei praticamente sendo parte daquela família. E ali eu tinha muito, mas muita procura mesmo. E quando as pessoas voltavam, elas diziam assim, nossa, como eu estou me sentindo bem. E aí eu comecei a perceber que era um pouco além daquilo que eu estava percebendo naquele momento. O propósito, mas eu não tinha ainda noção do que viria com relação a isso e de me encontrar. Sim. E Ney, me tira uma dúvida, nesse contexto, você já conhecia a Rose? Quando você conheceu a Rose, como é que ela entra nesse cenário? Porque eu imagino que aos 16 você ainda não conhecia ela, né? Não.
como é que foi esse começo? Como é que você se apaixonou por ela? Como você que fez ela ingressar nessa vida também de beleza, que hoje, pra quem não sabe, a Rose, né, a esposa maravilhosa do Ney, trabalha junto com ele, eles são, né, um completa o outro. Como é que foi esse Uma começo com referência, ela? Né? A Rose entrou na minha vida, eu tinha 21 anos, eu já estava inserido nesse mercado já há quase 5 anos. Sim. E foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque falar da Rose tem que ter alguns podcasts. É verdade. Com certeza. E como é que, onde você conheceu ela? Como é que foi? A Rose, eu conheci ela numa noite de sexta-feira, num clube dos sargentos, meu pai é militar, onde reunia as pessoas naquele ambiente. Era um point, assim, e eu nem queria ir naquela festa. Essa história é muito legal, Fê, ter falado sobre isso. E eu lembro que um amigo meu dizia assim, vamos nessa festa. Eu digo, cara, eu não quero nessa festa, quero ficar em casa e tal. Mas rapidamente eu tomei uma decisão de ir. Chegando lá, ele disse assim, Ney, tem uma menina te olhando. E aí ele disse assim, que menina? Eu tava no segundo piso. Essa aquela lá, disse, bom, tu tá me dizendo que a menina mais bonita da festa tá me olhando. É isso? Sim. É isso que tu tá me dizendo? E aí eu não queria olhar. Daqui a pouco eu olhei e não é que ela tava me olhando, mas eu acho que ela tava olhando. Só, eu então acho que ela tava olhando por cima de mim. A Sabe? Rose te olhou primeiro, Brasil. Olha só, ela vai ficar indignada. Ela foi o Ney que chegou primeiro. Exatamente. E por incrível que pareça, maravilhosa. Daquele dia em diante, a gente nunca mais se desconectou. Olha aí. Aquele foi um dia, é o dia do encontro. E aí tu chegou nela e falou, tudo bem, eu sou o Ney, vou te deixar mais bonita. Nada, imagina. Eu todo tímido, porque por mais extrovertido que eu pareça, eu tenho um lado meu que é tímido. Olha um lado aí. meu que é mais reservado. Mas aí, né, só pra entender melhor, tu foi e chegou nela, ela chegou Lógico, em você. era Partiu pro ataque. Quem lembra, não sei se é da tua época. época. Bateu a bola no peito e disse, vou fazer o gol. Né? Chegou nela, então. Eu cheguei nela, mas tipo, vai me dar um fora na primeira, porque como eu falei, ela era a mulher mais bonita, como é até hoje, pra quem conhece ela. É mesmo. Sim. E eu sempre dancei muito bem. Olha aí, tinha um molho. Gente, eu dançando sou horrível, misericórdia, né? Aí você já chegou no gingado ali. Eu digo, vou ter que apresentar o que é melhor sei de fazer, né? Mas ela vai me dar um carão, né? E aí, Ney, me tinha uma dúvida. Aí vocês começaram a conversar, nunca mais pararam. Ela já trabalhava no Nicho de Beleza ou Não, você trouxe ela? Eu que trouxe ela, porque trouxe ela. A Rose sempre trabalhou na parte de organização. Ela é hoje no bastidor. Ela está à frente também na parte de organização. Agora temos um time que desenvolve toda essa parte, que é o meu filho mais velho, que logo talvez a gente vai falar sobre eles. Mas inicialmente era eu e ela. Olha aí. Então Sim. toda a parte de documentação, toda a parte de gestão era feito através dela. Eu tinha a expertise e de desenvolver o trabalho, mas a parte de organizar e ajudando no operacional. no operacional, viável, né? no bastidor, sempre foi ela. Sim. Boa. E hoje, vendo toda essa tua trajetória, né? Qual que foi o desafio que realmente você analisou que foi o que te fortaleceu nesse trajeto, nessa área, nesse caminho da beleza com propósito, né? Mas qual foi o desafio hoje que tu diz, não, esse aqui foi o que fortaleceu e me tornou o profissional que eu já era mais ainda potencial, né? Então, hoje, analisando a tua trajetória, qual foi o desafio que te fortaleceu? O desafio profissional Sim. é a própria competitividade e a curiosidade. Então, isso me impulsionava a querer saber os próximos passos. Eu ficava sempre modelando. Como eu não tinha muita informação, uma coisa que é importante falar, nessa época a gente olhava, até hoje, né? Se olhava muito para os Estados Unidos, para a Europa, que sempre foi a grande referência. Bastante. Então, o sonho de todo profissional era ter uma experiência fora. E eu acredito que até hoje, Sim. de alguma maneira, ter essa conexão. Mas como tem hoje o digital, aproxima-se rápido desses objetivos. Na época não tinha internet, era tudo orgânico mesmo. Sim. Sim. Então, quando a gente encontrava alguém que foi e fez, porque o investimento sempre foi muito alto. E eu fiz o meu primeiro congresso internacional no ano de 97. Olha aí.
E isso... 12 anos depois, então. Exatamente. E aí foi incrível, assim, porque eu digo, uau, Expande os horizontes, né? total. Daí ali abriu a minha mente, eu digo, o que tá acontecendo, né? Onde é que eu tô? E aí eu digo, quero mais. Sim. E Ney, pra gente, né, pro nosso ouvinte que ainda não te conhece melhor, entender um pouco mais da ordem cronológica, né? Você conheceu a Rose, estava trabalhando num salão em algum momento, né? Você trouxe ela para esse meio, mas eu queria entender 3 principais pontos aqui. Quando vocês casaram, como foi esse contexto do nascimento do Johan, né? Já na correria, quando foi que vocês abriram o salão de vocês, né? Ou se vocês entraram em sociedade com alguém, como é que foi o início dessa jornada profissional juntos, já também com a criação do Johan, né? Que aí depois a gente já avança para o período difícil que você passou logo em seguida, né? Certo. Mas eu não esqueci da tua pergunta, Raquel. Volto nesse ponto. Eu pergunto só para quem não conhece, né, entender a ordem cronológica dos fatores. Sim. 5 anos depois que eu conheci a Rose, que a gente casou em 6 meses. 6 meses? 6 meses a gente 6 casou. meses. Olha Ela só. era a única mulher até hoje, né? Da família, única sobrinha, única filha, única neta, bisneta, era a única mulher. E eu cheguei Que nesse responsa. contexto. Então não foi fácil. Para quem pensa que chegar perto de princesa é fácil, não é. Vai ter que matar o dragão antes. Tem né? que... Exatamente. E 5 anos depois, a gente casou em 6 meses. E 5 anos depois, aí vem nosso primeiro filho. E a Rose nisso já entrou para nossa primeira empresa. A Rose veio trabalhar eu já empreendi nesse Boa. primeiro Sim. momento. Era um lugar muito simples, pequeno, tinha 40 metros quadrados. Sim. E ali começou o primeiro salão, então. E ali começou o primeiro E salão. qual que era o nome naquela época? Era Aesthetic Company. Estética como chique, hein? Aham. Eu sou chique. Sim, tudo era americanizado, como tem até hoje a Sim, influência, sim. não adianta, né? É uma influência muito forte. E ali você fazia toda a parte, né, de beleza e arroz e já no organizacional. Ali nós fazia tudo, Fê. Tudo, de tudo. Recebia, pouco. nós recebia A na garantia porta, sou eu. atendia telefone, então isso é uma marca que nós temos muito forte, Sim. que é o nosso servir, o nosso atendimento, a nossa verdade. persona. Hoje se fala muito que CPF, CNPJ, antes de um CNPJ, tem um Existe. CPF forte Exatamente. e se fala da pessoa. Eu já fazia isso já há 35 anos atrás. Olha aí. Então o Johan nasce nesse contexto com vocês com a Aesthetic Company. Isso. Você e a Rose, quando é que começou a crescer? Quando é que você viu, né, os resultados chegando de uma maneira mais intensa? Que a gente sabe que todo empreendedor tem um período ali de muito forjar, muita semeadura, quebrar muita cabeça. Às vezes, né, tem experiências que são de amadurecimento, mas em determinado momento você fala, cara, o trem tá andando muito rápido, né? A bola tá gerando e você começa a experimentar um crescimento exponencial, né? É claro que no background a gente sabe que são fruto de anos de trabalho, né? E quando é que foi esse momento que você falou, cara, isso aqui tá tomando um rumo até mais rápido do que eu imaginava? Que a gente sabe que no nicho de beleza às vezes começa a vir uma indicação atrás da outra, quando vê você já não tem mais agenda, Sim. né? Como é que foi esse contexto, Ney? Foi a velocidade da luz que aconteceu, porque como a gente tinha um diferencial muito grande em termos de apresentação, de entrega, e eu fui treinado desde o primeiro dia que eu botei meu pé no salão. Como eu falei antes, eu trabalhava numa grande empresa. Sim. Um beijo pro Sony, se estiver nos vendo. Uma pessoa que fez a diferença na minha vida, que me ensinou a como me comportar profissionalmente, me deu toda uma diretriz sobre trabalho que até hoje eu tive a oportunidade de encontrá-lo na pandemia. Olha aí. Reencontrei ele, foi incrível esse momento. E exatamente, foi maravilhoso poder voltar e ver o teu primeiro mentor. Sim. E isso, As pessoas, elas fazem parte da nossa história. exato, isso faz toda a diferença. E como eu falei, como foi na velocidade da luz, porque eu tinha muita percepção, eu sou uma pessoa que eu tenho muita percepção, eu sou muito analítico. Sim. E rápido, como eu tenho uma inteligência emocional muito alta, e eu não sabia desse potencial, aí depois a gente vai estudando, vai se inserindo no mercado, vai conhecendo pessoas, porque tu vai conectando com pessoas, Sim, sim. e aí eu já tinha essa influência. Eu sempre gostei muito de ler, sabe, Fê? Sempre gostei de ler. Não se tinha internet, né? Como eu falei antes, não se tinha. Mas sempre se teve livros. E eu gostava, como eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, gosto mesmo, de verdade. Eu comecei a ter a oportunidade
Então, percepção e oportunidade são duas coisas que estão muito no meu radar. Sim. E como eu tinha essa percepção de poder observar e analisar, fiz muitos filtros errados também, que a gente às vezes é muito rápido, muito jovem, né? E aí eu sei que comecei a desenvolver todo o meu lado profissional por conta dessas conexões. E essa velocidade se deu por conta disso. Eu entendi o jogo, parte da época, como que funcionava receber pessoas, como que era a experiência. Hoje se fala muito da palavra experiência, é uma Sim. palavra que eu mais falo dentro da minha empresa. Excelência, experiência. A excelência está por excesso de essência. Sim, sim. Então, é isso para mim que é excelência. E quando é que, depois de quantos anos já começou, você falou, cara, agora o salão tomou corpo, eu comecei a contratar algumas pessoas, comecei a expandir, por exemplo, o profissional de beleza que tá vendo isso, e ele que tá começando, ou já tá há um tempo, mas ainda quer se estabilizar. Quem foi a primeira pessoa que você contratou? Como foi, né? Como foi a expansão de um salão? Se eu quero começar um salão de beleza, por onde eu começo e como eu expando, né? Como é que foi isso pra você, Ney? Porque hoje, né, você tá muito mais também no papel de mentorar também quem tá ingressando nesse mercado. Sim. Né? Exato. Preparar, né? Isso, então para quem que tá ingressando nesse mercado, tem interesse e tá começando, o que você falaria para essa pessoa? Como é que você fala, cara, no início você vai fazer tudo, depois você vai buscar contratar alguém para tal função, você vai ter que tomar cuidado com isso. O que você diria para essa pessoa que tá nos assistindo? Essa questão de mentorear é muito interessante, porque você joga 40 anos em questão de algumas horas. Sim. Então você reduz a trajetória de uma pessoa, de alguém que já andou, gastou salto e teve experiências de 40 anos, de 20, de 30 anos, Em um curto período de tempo. em questão de 10% disso, menos, muito mais rápido. Você entrega isso pronto. Mas qual é o conselho que eu daria para quem está começando? Isso, quais foram as suas primeiras contratações? Como é que você começou na prática mesmo? Como a gente trabalhava muito com a empresa familiar no primeiro momento, então era eu e a Rose, e aí depois começou a vir os profissionais que estavam vendo o nosso sucesso e se inserindo no nosso mercado. Então as pessoas vinham muito nos procurar. Sim. Sim. Então todos os setores, manicure, a parte de assistente. Aí virou um ecossistema, por assim dizer. Exatamente. Então, na época não se falava disso. Falava-se o time. Começou a chegar aquele pessoal e era muito por empatia mesmo. Via a habilidade da pessoa e depois acabava que ia se percebendo. Nessa época não se tinha muita informação sobre gestão. Esse foi um dos grandes erros que me levou a quebrar 4 vezes. Tu quebrou 4 vezes? Quebrei 4 vezes. Olha só. Por questão de falta de gestão. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Sim. Dar um parênteses nesse período. Como foi que essas 4 vezes? Qual foi o erro de cada uma dessas vezes que você quebrou? Eu acho que entra até no contexto daquela primeira pergunta que eu te fiz do desafio, né? Porque isso também é um desafio na Eu vida tava da com aquela pessoa. pergunta. Exato. Claro que a gente vai entrar em alguns pontos também familiar, teu, né? A tua vida, os desafios, Perfeito. vida, Ney, né? Mas acho que também se enquadra nesse, Sim. né? Principalmente nesse contexto, né? Porque a pessoa quebrar 4 vezes, hoje em dia, quando a pessoa quebra uma vez, ela já desiste O ditado, no meio do né? caminho. Na quinta vez sempre dá certo, né? Não sei se existe, mas realmente, né? Eu acho que é uma questão de persistência, Sim. constância. Então, compartilha conosco, né? Porque hoje em dia é muito fácil. Infelizmente, não é ensinado na escola, né? Como gerir, como ser empresário, né? Mas, principalmente, como que é não desistir, né? Porque a gente tem que continuar mesmo dando errado ali no início, mas como que foi para você essa superação, né? É interessante a tua pergunta, porque o que quebrava não era a empresa. Sim. O ponto fraco era o CPF. Legal essa frase, hein? Legal. A empresa, ela nunca quebra. O que quebra é as emoções de quem conduz. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Isso é bom. Então, a minha observação na época, eu sempre fui um cara que me reinventei muito rápido em tudo. Eu não ficava no chão. Eu ia a um ponto que eu chegava lá e eu dizia assim, eu preciso sair daqui. Sim. Eu preciso me reinventar. Então, uma energia minha, eu pegava e retroalimentava. Em vez de ficar naquela posição de vítima, e essa é a dica que eu dou, não fique na posição de vítima. Sim. Vítima não é bom pra nada.
Então Sim. a gente quer atenção. Eu acho que todo vitimismo é uma questão de atenção mesmo. Uhum. Exato. É verdade. Que é um fator bem interessante. Então eu me reinventava rápido. E eu não ficava, quebrei, deu problema aqui. Eu ficava tentando entender qual era o ponto. E sempre foi que eu misturava todo o acesso de entrada da empresa, tudo que era CNPJ eu jogava no CPF, por falta de informação. Boa. Sim. Então você misturava o PF com o PJ. Exatamente. E você É um acredita grande que esse erro. tenha sido um dos maiores pilares para ter quebrado as 4 vezes? Essa mistura dos dois mundos? Perfeito. Normalmente tá aí. Porque emocionalmente, como eu me resolvo rápido, eu não fico chorando muito. Eu tenho um tempo de ficar de joelho, como diz o outro, ou até muitas vezes deitado, que teve épocas que foram bem pesadas, mas logo sempre vinha um porquê. E a minha pergunta, Fê, sempre foi para mim, aonde que eu quero chegar? Sim. Eu não tinha muita clareza. Esse é um ponto muito alto também, que a gente tem que estar 100% no teu radar. Você está no ponto A e você tem que ir para o ponto B. O ponto B é a clarificação daquilo que você quer atingir, aquilo que você realmente quer chegar. E eu não tinha muito isso. Eu vivia aquelas 24 horas ali e eu queria fazer os investimentos. Como eu não tinha muito planejamento, que é outro ponto, então clarificar os teus pensamentos e ter um bom planejamento, um bom plano de ação Sim. para pontuar. E eu não tinha isso. E nem me tira uma dúvida, você chegou também, um dos motivos de quebrar talvez foi contratações erradas, talvez saltos financeiros antes do tempo. Eu pergunto isso porque uma das melhores coisas para quem está começando é aprender com o erro dos outros, né? A própria Sim. Bíblia fala que o sábio é aquele que vê o erro do outro e aprende com isso, né? Então, quais foram erros que você cometeu no início que hoje você não cometeria novamente? Me cite, por exemplo, os 3 principais. Os 3 principais, comprar mais do que tu precisa. Tá, de produto, estoque. essas Exatamente. coisas. Desenvolver uma estrutura fora do tempo Tá. também. Uhum. Às vezes você faz um investimento com uma expectativa de velocidade e você não tem essa velocidade. Sim. Então o time é uma coisa muito importante. De poder observar, fazer uma análise daquilo que você tem que fazer. Porque a competitividade acaba que te leva a ter que fazer coisas A rápidas. comparação, né? Exato, então tem muito isso. Nossa, chegou alguém novo na cidade, colocou tal coisa. E dá aquela ansiedade. Tem um pouco de medo na história, um medo disfarçado. Eu acho que todo empresário tem isso, né? A gente não é que nunca tá bom o suficiente, mas a gente sempre quer estar ainda melhor, né? E às vezes dar um passo maior que a perna é complicado, né? Tem muito disso no meio, principalmente no meio empresarial da beleza, tem muito essa questão de mostrar aquilo As que aparências, né? Exatamente. Você quer mostrar algo que você não precisa para quem tu não conhece no tempo errado. E aí bem Sim. aquilo E que mistura você tudo disse. isso na tua cabeça. E isso eu vejo, até hoje eu vejo isso perseguindo as pessoas. E o bom é que o engraçado é que todos esses erros que você me listou foi a frase que você falou no início. O que quebrou não foi o PJ, foi o PF. Né? Exato. Exato. E, cara, isso é uma verdade profunda. Se a gente for ver hoje, uma pessoa que não tá bem consigo mesmo, uma pessoa quebrada vai quebrar a empresa, né? E é aquela frase, né? Um CPF forte, você vai ter um CNPJ forte, né? Um CPF fraco, você vai ter uma empresa manca, debilitada. Né? Sim. E pra eu entender um pouco em ordem cronológica, eu sempre gosto de entender as ordens cronológicas dos quando o Johan nasceu, seu primogênito, homem de Deus, maravilhoso, né? Como tava a empresa? Você já tava, ainda só tava você e a Rose, já tava um pouco mais estabilizado? Como é que foi esse processo? Já tinha uma equipe, já éramos quase 10 profissionais. Olha só, meu. Exatamente. São setorizados, né? Então, Sim. e já tinha essa galera. E nisso a gente ficou grávido do Johan, maravilhoso. Beijo, Johan, saudades. Meu filho tá na Flórida, sabe? É uma grande oportunidade que ele teve, com todo o nosso apoio e direção. Então, quando o Johan veio nesse contexto, foi um medo total, né? Sim. Eu era muito jovem, eu tinha 27 anos. Então, foi desesperador, porque eu comecei a empreender mesmo no business com 22 anos. Sim, quando próximo de ter casado com a Rose. Né? Já casei trazendo a Rose. Boa. E nisso, 5 anos depois, que é uma história que eu não contei ali, todo mundo dizia que ela estava grávida, né?
Lembra que eu tava falando dela? Sim, sim. Uhum. Mas enfim, não era gravidez, sempre foi mesmo muito cuidado. E a gente acabou tendo o Yoha 5 anos depois. O Yoha veio no contexto da empresa, a empresa nova. Sim. Já tinha tido algumas experiências antes com algumas portas menores, mas ainda não tinha colocado a parte de organização e a gente fez o primeiro investimento num lançamento de uma galeria. Foi muito legal. Tudo que é novo dá medo, né? É, e principalmente o ser pai Cara, e é muito... é algo muito novo. E é muito doido, porque falando um pouco, tava me lembrando agora que eu nunca trabalhei começando com algo que vinha um ritmo lento, sempre é acelerado. Olha Eu fui trabalhar numa das maiores empresas, me conectei com as maiores famílias da cidade, eu atendia eles, e sempre foi assim. Olha. Sempre foi com muito veloz e muito desafio. Muito exponencial, né? Muito, exatamente. Isso que é engraçado do nicho de beleza. Parece que às vezes de uma semana para outra todo mundo começa a vir indicação, boca a boca é muito forte. Mas é doido, porque comigo sempre foi assim. Olha aí. Não sei se é porque eu conseguia me E posicionar que nas é bom áreas. também, né, Ney? Sim. Quando tu tem um bom serviço, a consequência é ser exponencial. Hoje eu posso falar, depois eu acho que provavelmente a gente vai estar falando disso. Eu tenho certeza que isso foi uma condução que Deus foi me colocando realmente Sim. nesses Sim. lugares. Mas, voltando à questão do Yoha, o Yoha veio, eu estava lançando a empresa, o Yoha deu os primeiros passinhos dentro do salão, foi que criado dentro do salão. E hoje Uhum. ele faz tudo. Se precisar, Sim. ele também dá de visagista, corta. O Yoha, gente, ele é aquela Sim. pessoa que você faz fácil. É impressionante. É. É uma das pessoas mais multifunções que eu conheço, é o Yoha. Não, é sério. Sim. Tudo que você pensa, tecnologia ele é bom, salão ele é bom, administração ele é bom, tudo ele sabe Mas de a parte de tudo. gestão de pessoas e Isso administração. vem de vocês também. Mas né? isso é forte do lado da mãe dele e ele nos surpreendeu com isso, muito. Olha aí. E aí, Que legal. o que? 2, 3 anos depois nasce a Stephanie, 4 ou 3 anos de diferença ali. Do Yoha para Stephanie são 3 anos. 3 são anos. 3 anos, é. E aí a Stephanie também nasce nesse contexto criada dentro do salão, imagina. Não, para aí. Não, são 5 anos de 5? diferença. Ah, são eu jurava que era são, menos. não, são 5 anos. Então a Stephanie já nasce mais à frente ainda, né? Isso. E aí, antes da gente falar da Stephanie, posteriormente da Isa, né? Pra eu entender, você, poxa, começou ali o salão, já estava estabilizado. Como foi a primeira quebra e quando é que foi? E qual que foi o principal motivo? Foram dando sinais, da verdade, porque como a gente era tudo dolarizado. Como nosso salão sempre atendeu com produtos importados, eu nunca Sim. trabalhei com produto nacional. Essa é uma questão que também, lembra que eu trabalhava Lembro. naquela empresa? Então eu aprendi isso. Ofereça o melhor, dê o melhor. Boa. Então, quando a gente recém tinha casado, gente, tava com um filho pequeno, eu não tinha todas as coisas dentro da minha casa. Sim. Mas o meu salão era suprido com os melhores produtos. Era Olha. interessante. Então eu dava esse olhar e eu sempre dizia, um dia a gente vai mudar essa história. E a Rose não entendia. Nossa, mas tu compra tudo pro salão e não compra quase nada para dentro de casa. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, só se tu tem uma organização financeira, que não era a nossa realidade, né? Sim. E aí, Ney, me tira uma dúvida, né? Até, na real, duas, inclusive. Posteriormente nasceu a Stephanie, a Isa. E quando é que veio esse período que conciliou criação dos filhos, a questão do câncer, do casamento, do salão, que eu sei que foi tudo de uma vez, né? Mas foram em partes, Parcelas. foram em parcelas bem distantes, Fê. Sim. Que Sim. aconteceu todas essas questões aí. Eu acho que até pro pessoal que não conhece, a gente já conhece a história, né? A gente entrou muito na questão dos desafios profissionais, mas queremos também mostrar um pouco quem é o Ney Souza, né? Além de todo esse contexto familiar, como você se posicionou como um profissional, né? Excelente hoje na área de beleza, então fala um pouquinho, compartilha, né? Porque nem todo mundo conhecia esse lado que você teve um câncer. Como que foi esse processo de superação também. Compartilhar conosco, assim, novamente, porém com as outras pessoas, um pouco da tua história também. Que foi nesse processo também que tu se aproximou de Deus como nunca antes, né? Sim. Eu acho que é uma parte bem legal da sua história de compartilhar. Deu um salto agora aqui. Deu um salto legal. Foi numa transição de um estado para o outro, a gente já tinha decidido que viria para Santa Catarina. Sim.
Mas com relação ao desafio, foi num momento que eu não esperava. Eu estava numa das maiores redes. Foi quando eu vim para Santa Catarina, eu não empreendi diretamente, porque eu precisava me conectar. Então eu vim a convite de uma das maiores redes do Brasil, do Rio de Janeiro, que é a Werner. E eu vinha fazer parte dessa equipe e tal. Me entreguei 110%, porque tu precisa te conectar com pessoas, tu precisa te posicionar. E através do teu trabalho, tu vai conquistando outras coisas. Como eu sou um cara que eu sou muito esforçado e também muito puxado com a questão do trabalho. Eu sempre me entrego muito mesmo. Então, que é um conselho que eu dou e ao mesmo tempo eu digo assim, tem que ponderar isso. Tem um tempo, há tempo para todas as coisas mesmo. E eu não era esse cara que dava tempo para todas as coisas. Eu dava tempo muito para dar os resultados. Eu sempre fui um cara que me exigia resultado. Eu tenho que ter resultado. Sim. Resultado. Porque os resultados, os teus resultados vão mostrar onde tu tá indo. Só que isso não é uma grande verdade. Você precisa equilibrar. E esse desequilíbrio aconteceu justamente por isso. Porque eu dei um olhar pleno num caminho que era do trabalho, que a partir dali eu ia conseguir suprir, como é para todo mundo hoje, de alguma maneira. Mas não é 100% isso. E eu estava numa empresa e trabalhando demais. Foi um ano assim que foi muito desafiador. Todos os anos têm sido desafiadores. E como diz o Augusto Cury, a vida é um desafio no palco da vida. Sim. Ele fala isso. Até o último minuto. Exato. Então, assim, não tem como. E, de repente, terminou o ano, batemos as metas, fomos excelentes, assim, tiramos o que dava e o que não dava da nossa energia para concluir aquele ano. E eu digo, bom, estou muito cansado. E comecei a me sentir cansado. Foi aonde a minha mãe disse, vai fazer uns exames, porque vê que tu tá tão cansado. Então, cansaço, de vez em quando uma tosse. Bom, resumindo, acabei descobrindo um câncer no sistema linfático e tive a grande chance de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é o Jason, meu médico até hoje. Um beijo pra ti, Jason. Dependo totalmente a minha saúde de ti, antes de Deus que te colocou na minha vida. Tenho certeza que Deus colocou ele na minha vida, porque eu atendi a ele 4 anos, nunca falamos de nada. Ele sempre foi um médico muito requisitado e muito ocupado. Ele escolhia estar comigo, sendo atendido. E 4 anos depois, eu entendi um dos porquês, né? Que a gente vai falar sobre porquê depois, que eu acho bem interessante. E aí, eu recém tinha tido meu primeiro encontro com Deus. Foi um pouco antes disso. Então, antes do câncer, tu teve o teu encontro com Deus? Sim, sim. Como é que foi daí? Meu encontro com Deus? É a pergunta que é pertinente, né? O encontro com Deus foi num jantar. Eu sempre fui um cara das conexões. Eu sempre gostei de me conectar com pessoas, network. O network, que é rede de trabalho. O networking, que é servir pessoas. Sim. É diferente, né? Mas eu era o cara do network. Eu queria conectar. E aí fui convidado para um jantar de negócios. Adonep? Chama-se Adonep, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Que legal. Sim. É um movimento que aconteceu no Texas nos anos 50, através de um fazendeiro. Enfim, pesquisem aí sobre a Adonep, é bem bacana esse movimento que tem pelo mundo inteiro. E eu fui convidado. Nessa transição que eu atendia uma empresária de Bruxelas. E aí eu fui convidado a fazer parte dessa equipe. Isso é uma outra parte da minha vida. Foi o movimento para me conhecer Deus, na verdade. É difícil falar de conhecer Deus, porque eu já ouvia falar de Deus, eu já ouvia falar de Jesus. Sim. Mas, de repente, eu entendi de verdade que ele é real, que ele é uma pessoa, que ele está contigo, que ele te ouve, que ele fala contigo. Sim. E eu não tinha essa proximidade. Isso é loucura para os homens. É loucura mesmo. Mas nessa noite do jantar, a pessoa que eu fui procurar não foi no jantar e ela era uma das pessoas que eu tinha certeza que estaria lá. E lá eu ouvi uma história incrível de um grande empresário no Brasil. E ele falou que ele fez uma pergunta naquela noite. Ele disse, quem quer essa paz? E detalhe, tá? O jantar não era religioso e não tinha esse pano de fundo. Homens de negócio.
Então, era diferente. E ele disse assim, quem quer essa paz que só Jesus dá? Quando ele falou Olha essa só. frase ao término do testemunho, que hoje se fala testemunho, mas tava falando uma história. Sim. Eu não tirava os olhos dele. E ele disse, quem quer essa paz que só Jesus dá? Tinha umas 350 pessoas. Olha aí. E nisso, umas 40 pessoas assim, então vem aqui que levantaram a mão e eu de mão levantada. Não sabia como, mas levantou. Gente, com os olhos cheios d'água, eu digo, gente, o que tá acontecendo comigo? Isso não é normal, entendeu? E Sim. eu Espírito Santo, né? olha, sabe? Então, eu não sabia nada disso, Fê. Nada, absolutamente nada. Cheguei lá, então vem aqui me dar um abraço que eu tenho um presente pra te dar. Cheguei lá, tinha um pacote bem bonito. Dei um abraço nele, um cara de 1,90 m, mas sabe, uma pessoa bem alinhada, no arquétipo de reinante. Uhum. E disse, aqui o presente, eu abri o presente instantaneamente, eu sempre fui muito curioso, e o livro é de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Olha aí. Esse foi o despertar. Esse foi o despertar na minha vida. Naquela noite, a voz daquela pessoa não saía de dentro do meu ouvido. Eu escutava assim, quem quer essa paz que só Jesus dá? Mas sabe quando tu faz assim, tipo, cara, o que é isso? Eu não conseguia dormir. Uhum. E foi uma fase, eu tava 18 anos casado. Nessa fase, meu casamento tinha tido uns tremores, que 37 anos de casado não é só mar de rosas. Sim. Todo mundo tem os contratempos, as pressões da vida, as paixões da vida e as desilusões da vida. Sim. Mas com esse olhar, aí eu escutando essa voz, de repente eu olho para Rose naquela noite e uma pequena luz, um estalinho de luz bateu na parede assim e veio pro rosto dela, e como se fosse uma maquiagem, as mulheres vão entender melhor isso, fosse um iluminador. Uhum. Começou a tomar conta do rosto da Rose. Olha aí. E eu comecei a vê-la no primeiro dia que eu encontrei ela com um batom vermelho, lindo, descendo aquelas escadas com uma blusa azul. Imagina a loucura. 3 andares assim, a Rose vem conversando e descendo, abraçada num livro. Eu vi ela de novo descendo aquelas escadas. Uhum. E depois eu vi eu pedindo ela em casamento. Depois eu vi meu filho nascendo, minha segunda filha nascendo, minha terceira filha nascendo. E quando eu vi, eu tava de novo com o mesmo olhar, desesperado de amor assim pela Rose. E como é até hoje, daquele dia em diante, isso nunca mudou. Sim. E o que a Rose representou em toda essa jornada, né? Antes da gente voltar ao assunto, né, da questão de saúde, tudo, qual foi o papel dela fundamental na sua vida? Se você fosse falar um pequeno momento agora sobre sua excelentíssima esposa. É interessante essa tua pergunta, porque a Rose hoje, ela é 100% o meu porquê. Uhum. Por que eu cheguei até aqui? Deus usou 100% a Rose. A Rose mudou o rumo da minha vida. Tem gente que vai e dá risada e fala que casamento é uma coisa esquisita, e de fato é, porque coloca um homem e uma mulher com gêneros totalmente diferentes dentro do mesmo teto, mas não é sobre isso. Sim. As pessoas não falam muitas vezes que o casamento é saudável. O meu, depois de todo esse processo, ficou maravilhoso. E qual é o papel mais importante da Rose na minha vida? Cara, eu estar vivo tem a ver com a Rose. Sim. Então imagina, eu estar vivo. A Rose mudou a minha rota. Olha aí. Mudou meu olhar, mudou completamente a maneira de eu observar a vida. Quando eu falo o nome Rose, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Alegria. Alegria. Sabe como uma das coisas mais legais hoje a gente vê inúmeros empresários, pessoas de negócio que conquistaram tudo no mundo empresarial, mas perderam suas casas, perderam suas famílias, tem um lar todo disfuncional. Sim. E para mim a maior realização e a maior conquista na vida de qualquer pessoa não é no âmbito profissional, mas é isso que você acabou de falar. Minha esposa é tudo, ela é meu porquê, né? E o que mais revela a qualidade de alguém não é o serviço dela, mas é o caráter dela, né? E para mim isso é o que mais conta, sabe, né?
ver seus olhos brilhando falando da sua esposa mesmo depois de 37 anos. É interessante. Exato. Né? Você teve mais brilho no olhar falando agora da Rose do que do teu serviço, por exemplo, né? E isso diz muito sobre você, né? E eu acredito que esse também seja um dos principais motivos de você ser alguém tão abençoado, porque as pessoas enxergam isso, né? Para mim, eu sou um leigo, né, no quesito de beleza, mas eu vou dar minha opinião como leigo. A gente, quando busca um profissional, a gente não quer simplesmente alguém que vai lá e vai fazer o serviço, né? A gente quer alguém que a gente confie, alguém que a gente esteja na mesma direção, que é com o mesmo propósito, alguém que poxa, porque no momento ali de cortar, você fala sobre a sua vida. Você se abre muitas vezes, você busca um ambiente às vezes mais familiar. Tem até aquela frase, né? Mecânico e barbeiro não se trocam, porque são duas coisas que é um relacionamento de extrema confiança, né? Sim. E eu vejo que a gente enxerga graça na tua vida, porque muito mais que um profissional muito capacitado, a gente vê alguém humano como nós, mas que está tentando todos os dias ser alguém mais parecido com Jesus, alguém melhor. E é isso que faz a diferença, né? E é isso, só se vendo isso agora, você se emocionando a falar sobre sua esposa, né? Esse brilho no olhar diz muito, né? Sim. Diz muito. Isso é a verdade, né? É. A grande verdade que eu entendi que não existe o meu trabalho em primeiro lugar. Sim. A ordem não é essa. Quando eu entendi sobre a ordem de Deus, família e depois o trabalho. Exato. Então, quando a gente fala do Ney, não tem como não falar da Rose. Sim. Porque eu também compreendi uma coisa que muitos casais não entendem. A gente é quando casa. Exatamente. Isso Quando as verdade. pessoas compreendem isso, que a gente se torna um. Eu acho E que esse então como é que você não vai brilhar no olho? Se você é a expressão, se você tem que entender como que você realmente, o que te faz feliz? Essa é uma pergunta pertinente, né? O que te faz feliz? Eu acho que também o principal fator é que as pessoas inverteram, né? Esqueceram de que em profissões nós somos substituídos. Perfeito. Mas dentro da nossa casa a gente não é substituído, né? Então, no nosso casamento a gente não é substituído. Somos um único, como tu falou. Nos tornamos uma só carne, um só espírito. Então, as pessoas esqueceram disso. Essa é a essência realmente, né? Então, é importante sempre frisar isso, né? E é maravilhoso poder ver esse brilho depois de 37 anos. E a gente acorda, cara, todos os dias apaixonado, dorme rindo. Agora meus filhos casaram, então assim, a gente dorme, a gente tem os momentos como todo casal tem, que são conflitos, e lá em casa tem uma regra. É de carne e osso, né? Lá em casa tem uma regra, 5 minutos é pro BO. Só, tá resolvido, não pode passar disso. Acontece um BO na sala, vai pro quarto já de maldada. Às vezes o Zodê chega pra mim Pegar de olho como roxo, dica. né? Às vezes o Zodê chega pra mim de olho roxo, tudo, eu disse, pronto, apanhou da Rose, né? Mas eu não falo, brincadeira. Nada, imagina. Imagina, né? Cara, então, eu sempre falo, né? Qual é a importância que paramos nessa estação do casamento, mas é importante falar disso. Porque, como disse a Raquel, não existe o empresário. Antes do empresário, antes do visagista, existe a persona. É verdade. Sim. Então, a gente tem que estar bem. E Ney, agora voltando ali pro período do câncer, né, que você passou, vamos retomar. Você conheceu, então, né, já conhecia esse seu doutor, certo, e foi se atender com ele. E aí? Ele te deu o diagnóstico? Nossa, Fê, esse meu médico, para quem não conhece, procura, chama-se Jaisso Bortolini. É um oncologista da área de hematologia. Ele é uma referência hoje no estado de Santa Catarina, a nível Brasil e internacionalmente. Eu não tinha condições nem sequer de pagar uma consulta na época, digamos assim, para dar sequência. Então, assim, eu vi 110% Deus agindo, desde o primeiro momento. E ele tinha um olhar tão rápido como tem até hoje. Bom, para ter ideia, ele salvou a minha vida, a vida da minha filha, a vida do meu irmão. Antecipadamente. De qual das filhas? Da Stephanie. Ah, é? A Stephanie teve algo... Teve um câncer raro no 1% do mundo. Ah, é, cara? Exatamente. Olha só. Essa é uma história incrível. Mas, então, assim, falando do Jaisso, cara, é divino o negócio, porque ele realmente entrou na minha vida como um diferencial. E como foi para ti receber o laudo,
né? Porque muitas vezes a gente recebe um laudo e às vezes a gente simplesmente se entrega, né? Para aquilo que a gente escuta, para aquilo que a gente vê, as impossibilidades, né? Principalmente que o câncer gera esse olhar, né? De que é algo impossível. Mas como que foi para você receber esse laudo através ali, ou foi com o médico que te sinalizou? Foi doido, porque para quem perdeu um pai de câncer, receber a palavra câncer no diagnóstico é pesado. De repente, eu tentava botar o pé no chão e o chão não vinha. Parece que você tá suspensa por alguma coisa, mas foi só os primeiros minutos, Raquel. Só os primeiros minutos, porque eu lembrei de um Deus que conversou comigo, que disse que ele era a paz. Sim. E aí que é o desafio. Fácil? Não foi. Sim. Mas foi possível o tempo inteiro. E eu saí dali determinado. Eu digo, bom, isso aqui é só mais um momento. Amém. Então a tua mente fica oscilando em vários momentos. Mas aí tu começa a ter referência daquilo que você já viveu e trazer aquilo para tua realidade. Isso é importante, porque hoje as pessoas virou uma moda hoje falar que é cristão, que é de Deus e tal. A gente vê grandes players hoje do mercado falando sobre isso, e graças a Deus por isso, porque tem verdade e tem muita questão da modinha. Mas sim, a minha história não foi modinha, a minha história foi uma referência mesmo. Boa. E Ney, me tira uma dúvida, quanto tempo durou esse período? Foram 8 meses. 8 meses. Com 4 meses eu escutei a voz de Deus dentro da minha cozinha. Aí foi um divisor, assim, para encurtar. Foram 8 meses, foram 32 quimioterapias. Caramba, cara. Exatamente, eu estava no estadio muitíssimo avançado, então fazendo todos os tipos de experiência, e com 4 meses, eu sou gaúcho. Todo gaúcho a maioria tem o hábito de tomar chimarrão. Fui lavar uma cuia, era inverno, e aí eu lavando a cuia, eu tava muito cansado, gente. Eu tava num limite mesmo. Aqui arregaça o corpo humano. Exato, daí chegou ao ponto de eu dizer que, eu digo, Senhor, eu te conheço. Pode me levar, eu conheço teu amor. Minha família tá cansada, eu tô cansado. E aí ali eu escutei a voz dele. Olha aí. Ali eu escutei a voz dele. Ele disse assim, e é verdade, gente, a gente ouve, Deus fala. Sim. Aí eu escutei a voz dele. Ele disse assim, não é para que tu morras, mas para que tu aprendas e meu nome seja glorificado. Eu nunca tinha escutado isso. Eu nunca tinha lido isso. Recém eu tinha tido um encontro com Deus. Primeiro, então a gente é um bebezinho aprendendo as coisas de Deus, né? Gabi, consegue colocar a foto do Ney, né, aqui na tela, como foi esse período pra ele, até pra quem tá vendo poder ver? Ponto também para sinalizar, né? Não Olha a era mudança. qualquer câncer, né? Não era qualquer câncer. Era Exatamente, mas era um que realmente seria fatal, né? Pelo que você tinha recebido de laudo. Não, o estadio estava bem avançado, né? Depois os grandes artistas, até isso me perseguiu, um câncer que persegue os artistas, né? Aham. Que é, gente, agora tá me faltando o nome da doença. Daqui a pouco vem. E Ney, me tira Mas uma enfim. dúvida. Essa foto foi em qual período? Essa do foi bem No ápice. no ápice. Olha só, cara, muda totalmente o corpo, né? Dá pra ver que o processo de química é muito forte com o corpo humano, né? Mas olha que interessante, tem uma A coisa alegria da foto, né? esse sorriso eu nunca perdi. É verdade. Esse sorriso é uma das minhas marcas, mas eu nunca perdi o sorriso. Porque nesse sorriso tem uma palavra que eu gosto muito, que é esperança. Amém, amém. Né, qual que era o nome do ator que você era confundido? Marcelo Taz, do CQC. Marcelo Tais. Sabe quem me lembrou também? O Ronaldo, que é um apresentador do Jogo Aberto, né? Que ele é todo careca também. O lado bom é que depois dava pra dar uns autógrafos, né? Não, até me pediam, que tinha argentinos que vinham pra cá, que te pediu me autógrafo. pediam autógrafo achando, porque eu botava um bonezinho preto, Nossa, cara. e aí pediam um autógrafo achando. Me paravam na beira da praia, assim, perguntando. Chegavam bem perto e viu que eu não era, né? Olha só. Meu Deus. Era até confundido. Aí eu acabava rindo, sempre achei graça. Então, com aqueles 4 meses, eu escutei aquela palavra, né? 4 meses, eu tive 1 ano de tratamento. Sim. E com 4 meses eu recebi a palavra no meu interior, daí eu fui pro quarto. No quarto eu tive a confirmação, aonde teve um episódio também incrível. Enfim,
E aí aí quando as pessoas me ligavam, eu já dizia que eu estava curado e tudo certo, e Olha aí. passei as 32 quimioterapias com louvor aí. Glória a Amém. Deus. E, né, a gente tem mais uma meia hora aí, eu queria fazer algumas perguntas específicas nesse período. Quando começou o Beauty Lounge aqui em Florianópolis? Beauty Lounge tem 5 anos, essa empresa, Beauty Lounge, é fruto de um sonho, e na verdade uma visão que a Rose teve, porque eu fui para a Europa em 2019, em 2019 eu ia embora do Brasil, Sim, Portugal. estive em Portugal, e aí eu procurei uma equipe francesa para trabalhar, eu estava um pouco cansado das coisas de viver, que eu estava vivendo aqui, eu tenho uma dificuldade com rotina, de mesmice, eu sou um cara que gosta de novidade, eu gosto de estar sempre aprendendo algo. Isso é um conselho que eu dou para os profissionais também, novos, que estão chegando no mercado. Não pare de estudar. Não, tem um estigma muito ruim que cabeleireiro é o que faz o que sobrou, e não é uma verdade, isso é uma grande mentira. A gente estuda muito, Sim. a gente tem que estudar muito mesmo, na parte psicológica, emocional, tem que ter um desenvolvimento em todas essas áreas de conhecimento. Exato. É verdade. Eu sempre fui um cara que eu sempre li muito, gosto muito Você de é ler muito livros. estudioso, muito estudioso. Então, essa questão da leitura abre o teu olhar, porque você é mentoreado através de um livro. Você pega um livro de alguém que passou 50, 60 anos num segmento, e ele te entrega ali compilado a vida dele. Então você se aproxima do autor com toda a história dele. Então, estudem e leiam bastante. Leiam sobre espiritualidade, leiam sobre gestão emocional, leiam sobre desenvolvimento humano, leiam sobre visagismo. Boa. Né? Então, logo em seguida, eu creio que tu vai falar de algumas coisas também. Falar. Mas aí você estava em Portugal, Ok. pro Beauty Lounge. Eu não sei se eu tenho TDAH, mas eu vou e volto e não me perco, tá tudo certo. Nem se preocupa, né? Esses dias fui tomar uma água, né? Falar nisso, eu quero um pouco de água. Opa, vamos pegar então. Esses dias eu fui pegar uma água na geladeira, uma garrafa d'água, né? Uhum. E aí, beleza, peguei a garrafa. E aí eu olho assim pra garrafa e falo, cara, cadê meu celular? Começo a procurar pela casa desesperado, não acho. Eu vou aceitar. E aí, sabe onde eu deixei meu celular? Dentro da geladeira. Então eu falo, eu não sei se todo mundo tem TDAH ou por causa... Se não tem TDAH, tá na menopausa, né? Não, é impressionante, né? Tô vivendo isso dentro da minha casa, né? Ó céus, me ajude, né? O mais engraçado Haja amor. Pra crescer com 3 mulheres sanguíneas dentro de casa, Uau. é um desafio. Sim, eu digo que a nossa família é uma família de águias. Boa. Cara, não, e é verdade, né? Mesmo, é mesmo. Então não tem como nascer de um casal de águias, não vai nascer galinha, não tem como. Só que eles cresceram, cara. Então, assim, a gente ensinou muito eles, e eles nos Não, eles são nos muito passaram. bem resolvidos. São bem Todos, resolvidos. assim, são todos idôneos, de caráter, trabalhadores, e assim, muito à frente das pessoas da idade deles. Você conversa ou com a Isa, ou com a Steph, com eu, todos estão muito à frente. Sim. Isso vem do fruto de vocês, obviamente. Ney, você estava em Portugal, Sim. determinada a mudar de país. Então a Rose tem um sonho, uma visão. Por favor, continue. Então, daí lá eu ia ingressar para uma equipe francesa, e eu voltei para o Brasil com esse plano. Fui buscar documentos da minha família. Eu sou de origem portuguesa. Sim. Da parte paterna, e espanhola por parte e alemã por parte da mãe. E aí eu voltei determinado, eu vou voltar. Nossa, fiquei encantado assim com Lisboa. Olha aí. E eu tava apaixonado mesmo com o projeto, e eu ia trabalhar num lugar muito legal. Muita novidade. Sou um cara que sou apaixonado por novidade. E aí, chegando aqui, deu a pandemia. A gente ouvindo falar de pandemia. A Rose, pouco antes disso, logo que eu cheguei, que a gente chegou, ela disse assim, passando pelo lugar que nós estamos hoje, ela disse assim, eu vejo ali a nossa empresa. Olha só. E aí era um verão, uma noite de verão, e eu olhei assim, e ela disse assim, eu vejo assim, ela disse, exatamente como a gente é hoje. Tudo ela falou, porque a Rose tem muita intuição, ela tem essa intuição feminina nela é fortíssima. Daí eu disse, tá, depois a gente fala, vamos passar o verão, a gente conversa sobre isso. O prédio sendo levantado, o prédio estava sendo levantado, Fê. Olha aí. E aí ela disse assim, eu vejo o salão ali embaixo. E ele é muito bem localizado. É muito bem localizado. Pra quem não conhece, né? Próximo à a entrada do Santim.
Ali para uma localização muito boa. E muito assim, estratégica. era tudo muito improvável, né? Onde a gente foi, então a gente viu a mão de Deus em tudo mesmo, né? E aí, logo depois começou, a empresa que eu tava de parceria acabou que teve um problema grande e eu vi que foi Deus me conduzindo mesmo Sim. para esse caminho, porque não tem como, gente, falar do meu CPF, falar do meu sucesso, falar dos projetos sem colocar Deus na frente. Não tem como. É impossível hoje eu fazer qualquer coisa sem que Deus me dê uma direção. E quando você se mudou pro prédio que você tá hoje? Quando é que vocês tomaram a decisão de dar esse passo de fé? Foi em 20 ou 21? Que agora eu tô... Foi em 20. Foi 2020 ainda. 1º de agosto de 2020. No ápice da pandemia. No olho do furacão. O mundo fechando as portas e nós com um projeto desenhado para começar a acontecer. Sim. Com uma quantia financeira específica para fazer exatamente ficar 0 a 0. E Deus foi dando graça, né? Hoje é o maior salão do norte da Chegou ilha. no dia do meu aniversário, isso é uma coisa muito legal que eu gosto de falar. Então, nós tínhamos o valor para fazer o investimento e chegou no dia do meu aniversário, eu recebi um Pix com o mesmo valor do investimento e eu liguei para a pessoa, era 7h30, 7h40, eu recebi um Pix. Já te contei essa história? Não, nunca me contou. E aí eu recebi um Pix e eu olhei assim, disse, cara, essa pessoa fez alguma coisa errada, porque não era uma quantia qualquer. Sim. E aí eu peguei, eu digo, bom, daqui a pouco ela acorda, eu vou ligar pra ela. Liguei e disse, olha, tô te ligando, assim, não sei se tu não fez algum movimento, porque eu já tive, assim, já recebi mais de uma boa grana também por um engano, em outro momento. Devolvemos. Foi verdade. Sabe dessa história? Não, dessa não. Essa é outra. Dessa não. Mas essa era verdade mesmo. Aí a pessoa disse assim, olha, tu fez um movimento errado e caiu na minha conta. Eu disse, não, é um presente que eu estou te dando. Uau. E aí eu recebi esse presente. Olha aí, Ou meu. seja, daí veio as confirmações. As confirmações não pararam, porque eu não queria de novo botar. Meu foco era ir embora do Brasil. Sim. Então, até que um dia, como eu falei, eu não resolvo nada sem fazer a oração. É uma marca que tem dentro do evangelho mesmo. Não faça nada sem orar. É. Nada, não deu um passo, não deu um movimento. E não era eu antes, né? Esse é o Ney hoje, né? Muito bom. Muito bom. E hoje o salão tá mega estabelecido. Tem quantos colaboradores ali, né? Hoje nós estamos já com 10 e no verão chega a 16 pessoas. 16 pessoas. 16, assim que tem os... Sempre que eu vou estar lotado Rotativo. e é uma experiência do cliente ali. Nunca é só um corte de cabelo, uma transformação. É toda uma experiência por trás. Você vai no salão do Ney, é realmente um serviço de experiência ao cliente mesmo. É muito Exato. bom. É muito Exato. bom. É o maior do norte da ilha, tranquilamente, né, Ney? Eu não sei te dizer se é o maior, assim. Pelo menos mas pra a mim é o gente- melhor. Mas Não, eu é, sempre eu sei gosto que é o de melhor. dizer, as pessoas falam, né? Mas eu gosto de estar entre os melhores. Sim, e com certeza tá. Porque o meu espelho é no que é melhor. Ney, Nele, né? agora, E sobre uma questão dos métodos, né, que você construiu ao longo desse período, nos compartilha também um pouco sobre o método DIP, né? Sim. Que é interessante a gente poder trazer, porque aí vai chegar também ali no objetivo onde a gente quer chegar nessa conversa, para poder explicar um pouquinho para as pessoas, né? Bom, o método DIP começou eu utilizando na minha vida, né? Que DIP é o despertar, a identidade, pertencimento e propósito. Show. Porque fala-se muito de propósito, mas não se fala de pertencimento. Então a gente tem que ter isso tudo muito bem estabelecido. Exato. Isso é a clareza da onde você está, para onde você vai e quem te conduz. É. Aí entra, Fê, naquela questão, se tu não tens um porquê forte, tem uma história que diz, né? Um filho passando necessidade do outro lado do rio, você não sabe nadar. Imagina essa história. Você está de um lado do rio, do outro lado tem um filho que está correndo risco de vida e você não sabe nadar. Você não vai pensar duas vezes. Você vai nadar cachorrinho, você vai boiar, vai pegar o rabo de um jacaré, você vai fazer qualquer coisa. é verdade. Sim. Por quê? Porque você tem um porquê. Porque você tem um porquê. Então, esse porquê eu sinalizo na minha vida. Qual é o teu porquê? A pergunta é, qual é o teu porquê? Quando eu quero desistir e penso muitas vezes, às vezes eu ando a passos mais lentos, aí vem a pergunta, qual é o teu porquê?
Então, se o teu porquê é forte, você não para. Você é imparável. Uau. Perfeito, Ney. Agora a gente vai para um trecho já caminhando para o final de perguntas e respostas. Mas mais eu preciso objetivo. só... Por favor. Eu preciso só dar o desfecho aqui no que a Raquel estava falando Vai lá, sobre vai, o DIP. por favor. O método DIP é o despertar, identidade, propósito com pertencimento. É justamente por isso. Eu consegui compilar e levar o próprio Ney, a família do Ney, nesse aspecto. É como eu conduzo a minha vida, é como eu conduzo, é como eu entendo, é o seu modelo de mundo. Sim. Qual é o teu modelo de vida, de futuro? Que modelo de futuro? O que que você quer viver nos próximos 10 anos? Aonde você quer chegar? Qual é o modelo que você quer? Você está realmente alinhado com o que você quer chegar? Aonde você quer chegar? Então essas perguntas ficaram batendo na minha cabeça. E aí eu comecei a entender que a gente tem que primeiro despertar. Despertar quem você é. Quem é você? Quando eu pergunto quem é o Ney, eu dizia, eu sou cabeleireiro. Gente, a resposta mais errada que a gente pode dizer é o que a gente faz. É verdade. Quem a gente é quem a gente se tornou. Qual é a tua identidade, teu espelho, a tua verdade. E às vezes a verdade de um pode não ser absoluta, mas eu conheço quem é absoluto. E ele me deu destino. Que é isso Exato. que Deus faz. Ele te dá destino, ele te prepara caminho, ele te conduz, ele te leva a lugares que tu nunca imaginou chegar. E aí, Raquel, respondendo, o despertar, eu comecei a olhar para as histórias que eu escuto hoje, como se fosse um divã. Sim. Que ali é a beleza com propósito. Que entra desde o início da Que, é nossa a conversa. que entra desde o início. Ali é a resposta de por que o Beauty Lounge nasceu. Porque lembra que eu ia embora para a Europa? Sim, Cara, eu tava certo. Eu tinha o amém de Deus. Eu tinha o sim da esposa, que se a Rose não concorda, eu não faço. Boa. Porque nós temos que ter uma coerência e nós temos que ter uma unidade. Que Sim. todo reino que não se divide, ele prospera. E um casamento é um reino. Até há poucos dias falamos sobre isso, agora no último encontro, com o nosso pastor Valmor. Um beijão, um abraço, pastor. Ele trouxe uma palavra incrível que é: venha o reino dos céus ao coração do homem, quando o reino invade o coração do homem. E isso mexe muito comigo e tem muito a ver com isso, porque é quem conduz a minha vida. Sim. Então, o meu trabalho, ele tem a ver com o meu propósito. Por isso que eu não tenho um trabalho, eu tenho uma festa. Todo dia eu me encontro com pessoas. E ali eu me encontrando com as pessoas, eu escuto coisas que a gente não imagina. Porque as pessoas estão correndo hoje atrás do dinheiro, sim ou Do não? vento. Cara, todo mundo acorda, eu mesmo. Quantas vezes eu fiz isso? E quantas vezes o que me motiva é o dinheiro? Mas se esse for o teu motivo principal, posso te afirmar, tá no motivo errado. Sim. Então, o DIP, ele nasceu disso. De eu entender qual é. O que é o método? O método é levar alguém para algum lugar. Então, você tem um pilar, 2 pilares, 3 pilares, que são esses. Despertar a tua identidade. Primeiro, tem consciência, tem identidade, tem um pertencimento e um propósito. Sim. E que tudo que tu pensa no coletivo, tu te torna grande. E onde é que está o ponto principal e crucial disso? Ama teu próximo, ama pessoas. Mas quem é o primeiro amor? A gente. Então você tem que se amar. Partindo desse conhecimento que não é meu, que é milenar, são princípios milenares, eu comecei a verdadeiramente entender que esse é o meu chamado. Então quando tu leva uma palavra para alguém, gente, olha, nos últimos meses eu posso fazer uma relação de coisas que Deus fez na minha vida, através da tesoura. Que eu digo que até tem um episódio do meu livro que diz que o espelho é como o altar e a tesoura toca a alma. Então, você ali tem momentos de encontro com o mais profundo da pessoa. E não é sobre imagem apenas. É sobre emoções, é sobre sentimentos. Boa. Exato. Isso é um ponto, assim, até pra gente poder Fica à entrar vontade. nesse propósito, porque às vezes a pessoa, ela respira tanto aquilo que ela almeja que ela esquece. Quando não tem uma identidade consolidada realmente, ela acaba se perdendo. E o mais legal aqui da nossa conversa, né? Da nossa roda de conversa, eu acho que desde o início, né, a gente está conseguindo ver quem é o Ney Souza. Mesmo tu, desde novo, iniciando numa profissão, né? Tu não perdeu a essência de quem é o Ney Souza, porque é muito difícil hoje em dia tu sentar com alguém, tu vai perguntar, tá, e quem é você? A pessoa vai olhar assim, tá, quem eu sou?
Ah, fica mas- perdida. Exato. Não, eu sou exatamente cabeleireiro. Eu sou Tá, médico, Eu sou médico. Tá, mas quem é você? Sabe? E as pessoas se perdem nisso. Sim. E olham muito as circunstâncias. Não, respira aquilo, eu quero chegar naquilo, mas esqueço quem eu sou. Né? Então, isso é um ponto a ser bem destacado aqui como um aprendizado, né, para todos nós, assim, de não perder essa essência. Né? Desde o tempo que eu escutava muito, mas o cabeleireiro é como um psicólogo. Eu achava interessante isso. Aham. E aí eu digo assim, bom, mas eu não posso ser um psicólogo raso, então, né? E nem um artista raso. Essa coisa da mediocridade é um assunto também que... Então, sair da média, eu sempre tinha que sair da média. Porque eu sempre fui um aluno eu sempre fui um aluno médio. Porque eu não gostava de matemática, eu gostava da arte, eu gostava da comunicação, essa coisa de me enfileirar dentro de uma sala e eu ter que ficar quieto, pronto. Sim. Então, aquilo que me estressava era o meu propósito, comunicar. Exato, mas um ponto aqui que tu acabou dando um spoiler no meio da nossa conversa sobre uma parte muito importante. Vai. Né? Tu deu um spoiler de uma passagem que está dentro do teu livro. Compartilha um pouquinho pra gente, é uma grande novidade aí. Sim. Então, compartilha pra gente sobre como tu chegou, né? Até onde tu chegou para poder escrever teu objetivo, né? Então... O livro ele foi sendo gerado com sementinhas. Até que eu comecei a ouvir, a frase que me provocou. Você é um egoísta se você não derramar para o outro o teu conhecimento. De nada vale você ter esse conhecimento. E eu digo, meu Deus. E outra coisa que dizia, você está se tornando um obeso de conhecimento. Eu digo, nossa. E eu comecei a fazer reflexão, né, sobre isso. E aí eu comecei a ver a necessidade de poder realmente compartilhar conhecimento. E isso tem a ver com o ensino. Meu primeiro momento que eu me tornei um educador, que é outra área da minha profissão, que é como educador da área da beleza, desenvolver pessoas na parte de conhecimento, técnica, com todas as academias internacionais que eu já cruzei pessoas importantíssimas a nível mundial, que eu tive a chance, a oportunidade. E por estar atento na sincronicidade dos acontecimentos, das coisas que iam acontecendo. Então eu conheci essas pessoas que eram pessoas que traziam realmente relevância. Eu digo, eu quero isso para minha vida. Boa. Então, a partir de me tornar um educador, a parte do educador eu comecei a fazer a diferença na vida das pessoas, aí eu tomei a consciência. E aí depois eu entendi, eu conhecia Deus, eu entendi a minha identidade. E aí, quando eu entendi o que eu fazia e o que acontecia com o que eu fazia, aí eu digo assim, eu pertenço a isso. Sim. Então, o método DEEP, ele vem disso, desse mix de compreensão, de expansão da mente. E o livro, ele veio junto. Não tem assim o livro antes ou depois. Gente, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Mentoria. Aliás, aconteceu a educação antes. Porque eu entendi que para te tornar um bom profissional, tu tem que ter muito conhecimento e educação. Obviamente tem que ter o dom, mas a habilidade só não te leva a lugares longes. Precisa ter conhecimento, profundidade, não ser tão raso no conteúdo. Ter raízes, né? Ter raízes profundas. Então essa palavra raiz, Raquel, a gente tem que fazer alguns podcasts para falar disso. Sim. Então isso tem a ver também com a cultura. Uma cultura que é imutável, que é a cultura do céu, né? Que não adianta, tá vendo? Eu falo do CNPJ, mas tem a ver com a questão daquilo que está dentro de mim. Então, quando eu entendi a minha identidade, onde eu me olho no espelho e vejo que eu sou a imagem e semelhança do Criador, que eu sou uma expressão de Deus na Terra, que eu sou um embaixador e aonde eu chego é dominante, eu digo, eu gostei disso. E agora, o que eu faço com isso? É para mim explorar ou é para mim realmente fazer parte disso? É para poder realmente levar palavras que vão movimentar o coração das pessoas e levar e ajudar as pessoas a chegarem aos seus destinos. E ter também uma perspectiva de crescimento, de ganhos, porque a nossa profissão é uma profissão que ganha-se muito bem. Então hoje ela está classificada hoje assim como realmente das profissões que paga melhor assim em termos de desenvolvimento de profissional. Mas isso é uma coisa até da visão
de cada pessoa, Esse né? é o despertar. Exatamente, porque tu vê muitos profissionais dessa área estagnados. Exato. Questão de não buscar estudos, não ir se aprofundar, não realmente avançar, né? Quantas vezes eu já fui em locais onde eu já ouvi pessoas, né, profissionais desse segmento, falando assim, poxa, tem tanto profissional e tô perdendo, sabe? Ou não tô conseguindo avançar. Entendi. Por quê? Por que será? Por que a pessoa realmente ou tá pegando aquela profissão só porque foi o que surgiu e não criou um propósito ali Aí por que baixo? tá. Aí entra esse ponto, né? Esse é o a pessoa se ponto. aprofundar realmente. E quando você olha realmente pro outro, isso eu aprendi, gente, não tem como. Se você olhar só pra você, você tem um limite. Quando você olha pro coletivo, é ilimitado. Exato. Então eu digo assim, eu quero a fonte. Eu não quero só uma dose. Como se você olhar o copo e dizer, ó, tem só meio copo. Não, o copo tá transbordando, porque eu já enxerguei. Eu tenho clarificação daquilo que eu tô vendo, da onde realmente tá sendo abastecido. Porque as minhas habilidades, num tempo atrás, não me levaram a alguns lugares. Mas quando eu entendi que quem me conduzia e olhava pro próximo e eu entendi qual era o meu papel, aí mudou o jogo completamente. Porque a gente lembra, o Fê perguntou, quando que nasceu o Beauty Lounge? Nasceu no dia 1º de agosto de 2020. Improvável, portas fechadas, todo mundo sendo fechado. Gente, nos últimos 10 anos, foi os 2 anos que eu mais tive rendimento. Nós tínhamos filas, literalmente filas. Literalmente, gente esperando, e eu tinha um medo horroroso, assim, porque tava aquela conversa louca, né? No mundo, de não poder se aproximar, mas Sim. deu tudo certo. Então, logo disso veio o livro. Nasceu o livro, digo, eu preciso contar pro mundo o que eu faço, porque tem essa coisa, se você não mostra quem você é, as pessoas não conseguem compreender a profundidade daquilo que tu faz. Exato. E aí o livro, ele nasceu exatamente deste ponto, de eu precisar, através do livro, não ser um livro só didático, mas ser um livro filosófico, ser um livro basado em cima de princípios milenares, que é um dos livros que, falando de outro livro, né, que é um livro que me dá base, que é a Bíblia. Então, dali a gente aprende muita coisa, a gente aprende tudo, na verdade. E não é um livro religioso e não é um livro somente técnico. Ele é um livro que fala de pessoas, fala de emoções, fala de destinos. Também Exato. a metanoia na pessoa, Isso. né? A pessoa que lê, ela vai conhecer o Ney, mas ela também vai se inspirar em gerar uma mudança, né, na vida Exatamente. dela. Ó, isso é possível, entende? Exato. Então, a base, uma das partes, ponto alto desse livro é essa. É realmente ser uma inspiração para as pessoas e poder mostrar um caminho para quem está chegando. Hoje no mercado a gente vê muito falando de visagismo só de formas, como era o visagismo de Fernando Aubry, anos 30. Grande maquiador, grande cabeleireiro. Foi um cara que trouxe isso. Depois a minha formação veio realmente baseada em Philip Hallowell, que é o pai hoje do visagismo, mas o visagismo literalmente explicando o porquê das formas. E nisso começou a ter um desenvolvimento e conhecimento com Carl Jung, que ele fala sobre os arquétipos. Aí tu entra, tu mergulha num... Gente, daí não para mais. Aí você entende que tudo é intencional, tudo tem um porquê, tudo chega a um resultado. Então, quando você une todas essas coisas e muito mais, porque seria muito raso falar isso só aqui nesse pequeno, curto espaço. Então, quando a gente realmente entende a profundidade e o que tu pode impactar nas emoções de cada pessoa e da tua própria pessoa, aí realmente mexeu muito comigo. Porque eu esqueci de falar que numa fase da minha vida, que eu já estava no auge da profissão, foi antes de vir para cá, foi aonde um grande amigo, Paulo Almeida, devo muito a ti, Paulo, obrigado aí por Deus ter te conhecido. O Paulo me falou do visagismo, mas não do visagismo superficial, me falou de um visagismo que realmente, gente, ele é na parte antropológica, filosófica, mais humanas mesmo, e depois entra a parte de formas, né? Sim. Então, o livro, ele nasceu todo esse conhecimento, mas o que eu fiz? Gente, é muito técnico, realmente, ele é muito denso. O que eu fiz? Botei dentro de um liquidificador, bati bem batido, espremi, tirei a essência e o suco, e é isso que o livro vai entregar agora no final de... Eu posso falar? Pode, por favor. Vai ser lançado no final de outubro, vai ser lançado no Brasil, Santa Catarina, São Paulo e na Flórida também.
Perfeito. Que legal. Perfeito. Parabéns. Ney, agora para encerrar, nós temos 2 últimas perguntas. Manda ver. Olhando para tudo que você construiu até aqui, o que mais te orgulha? Pode repetir a pergunta? Olhando Pô, para que pergunta. O Fê veio com mais Ah. perguntas. E com pouco tempo. né, Tipo assim, as últimas Pouco 2 tempo de perguntas. responder. Tarará. Pouco tempo de responder. foi mal, mas Não, tá tudo bem. É teu Ei, estilo, né? olhando, isso é verdade. Olhando para tudo que você construiu até aqui, de toda essa jornada incrível que você nos falou, o que mais te orgulha? O que mais me orgulha é poder olhar e entender a minha essência em Deus. Olha aí. Esse é o meu maior orgulho. Esse é o que realmente me tornou, e eu sei que Deus vai me levar muito mais longe. Mas a expressão dele dentro da minha família, o que mais me orgulha mesmo é a palavra família, cara. Muito bom. Perfeito. Porque eu vejo Deus nisso. Perfeito. Porque ninguém viu Deus, né? Mas Deus é a expressão, a família é de Deus, É a né? expressão de Deus. Perfeito. Ney, penúltima pergunta. Quais são os seus próximos passos e sonhos para o futuro? Se você pudesse compartilhar um pouco do que você tem em mente agora para os dias e anos a se seguir, o que você tem em mente? Bom, eu sempre fui um cara que... Porque você é um visionário. É, exato. Eu sempre fui um cara que olhei muito para o futuro. Sim. Por isso que tem essa coisa do workaholic, trabalhar muito. Mas sabe que eu tô praticando 100% do agora, né, cara? Eu tô vivendo muito 100% mesmo nas coisas que estão acontecendo nesse momento. Sim. Mas esse momento que eu tô fazendo, não adianta, não tem como. Eu acabo olhando para os caminhos que eu realmente estou desejando. E o lançamento do livro é um ponto alto. A expansão da empresa, a mentoria, a escola digital, Sim. que está a ponto já de estourar, e presencial também, e realmente poder ser uma voz que faz a diferença nos profissionais que já estão, sem arrogância da minha parte, mas poder fazer parte da vida de alguém. Isso tá no meu radar, assim como um futuro já acontecendo. E olhar também para que as pessoas possam conhecer esse Deus que está no meu coração, através da minha vida, através da minha família. Isso é uma carta viva, né? É uma carta viva. Então, assim, falar de futuro, cara, é tão genérico, assim, porque eu não tenho um alvo, assim. Então, eu olho... eu tenho essa questão... Expansões. É expansão, cara. Na verdade, é isso, sabe? De mostrar que é possível. E é possível com pouco, mas e com pessoas certas, a gente chega nos resultados Isso é que... verdade. Chega nos resultados que realmente são importantes, porque às vezes você tem um objetivo que logo muda. Então, assim, eu quero realmente alcançar pontos que vão ser parte do meu legado. Boa. Perfeito. Ney, última pergunta para encerrarmos esse podcast maravilhoso. Qual conselho você deixaria para quem está começando e quer trabalhar com propósito e autenticidade? Primeiro, conheça-te a ti mesmo. Boa, gostei. Ótimo. Esse cara, não tem Gostei. como. Você quer fazer algo pro outro sem te conhecer. Então, desenvolva tuas capacidades. Olhe para realmente aquilo que você ainda não compreendeu. Busque a resposta, primeiramente. Uma das coisas que eu não tive a chance, talvez eu tive, mas eu não prestei atenção. Ouça a voz de Deus. Olha aí. É possível. Assim, eu não tô falando aqui de religião. Esquece a palavra religião. Tô falando do Criador. Não tem como. Se falar comigo, 5 palavras, talvez 4 vai ter Deus no meio. Então, assim, coloque toda a tua energia, sabendo que a tua energia, a tua alegria, o potencial que tu pode alcançar vem dele. Amém. Faça a diferença na vida do outro, porque quando você olhar para o outro, estando resolvido, então por isso que eu falei, conheça a ti mesmo. E para finalizar mesmo, acredite. Mesmo nos dias que são improváveis. Acredite. Perfeito. Ney, muito obrigado por esse tempo mais que especial. Obrigada, Ney. Para quem não te conhece ou deseja te conhecer melhor, deseja adquirir seu livro, onde que essa pessoa pode te encontrar? Então, tem o meu Instagram, que provavelmente vai estar aqui descrito Na bio desse na vídeo. bio desse vídeo. Então, ali tá as minhas redes sociais. Hoje tem o @Ney Souza Visagista, que é o meu Instagram. E Temos o Beauty Lounge, temos que é o o seu Beauty salão, Lounge. que é localizado no norte da ilha da Praia dos Ingleses, então você está mais que convidado a conhecer. E
O seu livro, onde essa pessoa pode encontrar? Vai ser lançado num site? Vai ser lançado presencialmente. Eu estou resolvendo isso ainda essa semana com a nossa editora. O livro está sendo editado. Gente, tá lindo, Fê. Tá lindo. A capa tá incrível. O conteúdo de verdade tá recheado de informação, recheado de histórias. Conta um pouco mais da minha história, porque o que a gente falou aqui é só a ponta do iceberg. Sim. E o que eu estou vivendo é só a sombra do que está por vir. Amém. Perfeito. Amém. Gente, Foi tem que também maravilhoso, né? convidar, né, pessoal que acompanhou, né, esse momento, curta, compartilha com as pessoas, né? Acho que isso é essencial também, pedir isso, né? Que se você realmente assistiu até aqui, curte, compartilha com as pessoas essa mensagem. Eu acho que não só do livro, também, principalmente a história da vida do Ney, é necessário ser compartilhado, porque isso vai inspirar outros profissionais, não só na área, mas também em muitos pontos da vida, né? De realmente persistência, resiliência. Então, estamos convidando aí, compartilha com as pessoas para escutarem mais, né, dessa mensagem. Amém. E agradecemos esse momento especial aqui. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.